A mania. Ah, meus irmãos, deixa eu só passar algumas coisas que são importantes. Obrigado. Obrigado também. Os kits podem ser dados em dinheiro, recurso? Se a pessoa achar melhor, Pode. Qual é o valor de cada um desses kits? R$10 compra um kit. Qual é a meta? Você está pensando em... 1.600? Amém. Tudo bem. Aquilo que Deus colocar. Então tá aí. Se você não quer, se você tem dificuldade para comprar as coisas, então você pode trazer R$10 e entrega R$10 para uma delas, elas vão poder ir e comprar esse kit. Nós vamos passar para as outras igrejas também, vamos trabalhar nisso aí, tá bom? Vamos levantar. Outra coisa, queridos, o acampamento que vai acontecer agora semana que vem, fica aqui em Paraibuna. Então, para vocês aqui de São José, é quintal. Aliás, quintal não, que se tiver alguém de Paraibuna não vai gostar dessa afirmação. É no jardim, é no bosque aqui do lado. Não pode falar assim também, que o pessoal de Paraibuna não vai gostar. Então, é a mesma coisa a gente de Mogi falar que Suzano é quintal. Que eu sou de Suzano, que negócio é esse? É uma cidade planejada? É feinha, mas é planejada. Queridos, outra coisa também, eu tinha 3 coisas para... O discipulado. Eu tinha prometido para o Matias que eu traria o discipulado. Irmãos, os livretos vieram de Santa Catarina, eles já chegaram, só que eles estão no correio, a gente não conseguiu pegá-los essa semana, não consegui trazer, mas a semana que vem, com certeza, eles estarão aqui, porque eles já estão em Mogi, só que estão dentro do correio, eu não consegui pegar. Então, você pode tranquilamente aí esperar a semana que vem, viu, Matias? Vai estar aí. Você tem fé? Está na minha mão. Glória a Deus. Amém, queridos. Eu acho que era isso que eu queria só colocar aqui para vocês. Meus irmãos, nós estamos falando hoje no livro de Salmos. Primeiro eu quero parabenizar vocês que têm acompanhado semana após semana, porque vocês já passaram pelo Pentateuco, então vocês já viram os livros do Pentateuco, 5 livros. Parabéns! Vocês já têm um panorama de todo o Pentateuco. Mas mais do que isso, vocês passaram por todos os livros históricos. Oi? As crianças, claro. Eu sabia que alguma coisa eu estava esquecendo. Benilza, Deus abençoe você e todas as nossas crianças. Que Deus te capacite e te use no entendimento das nossas crianças, viu? Mas é tão gostoso lá, não vai mesmo? Mas se não quiser, não tem problema. Deus abençoe as nossas crianças, que lá seja uma bênção e que vocês aprendam muito. Bom, queridos, então, vocês passaram por todos os livros históricos. Parabéns, parabéns. Vocês já viram os livros históricos, vocês estão acompanhando aí já há um bom tempo, puderam ter um panorama dos livros históricos. E agora nós começamos os livros poéticos. Vocês viram a semana passada com o pastor Leandro o livro de Jó. Eu tenho certeza que foi uma bênção. E hoje nós vamos ver o livro de Salmos. Importante que nós vamos dividir o livro de Salmos em 5 livros. Os 5 livros que realmente eles são divididos. Então nós vamos ter o livro de Salmos de Davi, nós teremos Salmos de Salomão 2, nós teremos o Salmo exílico, teremos o Salmo pós-exílico, e nós vamos trabalhar durante 5 semanas esses livros de Salmos. São 5 livros e hoje nós vamos abordar o livro 1. Um detalhe aqui para você que principalmente vai sair daqui, vai sair explicando o livro de Salmos para todas as pessoas. É muito importante saber o seguinte, queridos, eu vejo muitos pastores errando nisso. Quando você diz, olha, vamos ler os Salmos 34. Não, isso não existe. Você vai ler o Salmo 34. Salmos é a coletânea, são todos os livros. Ou você pode ler os Salmos, capítulo 34, aí tudo bem. Muita gente fala, olha, então o Salmo é um Salmo. Então o Salmo de número 34, o Salmo de número 32 e por aí vai. É muito importante isso que você vai falar. Eu fiz lá, passei pelo panorama
de Salmos lá na Igreja Bíblica. Então eu quero te falar um pouquinho sobre os Salmos de número... Aí não vai dar certo, né? Então é importante. Você vai baixar um pouquinho? Tá um dum. Tem muito grave meu aqui. Olha, melhorou? Se quiser até baixar um pouco o volume, pode baixar também, não tem problema. Irmãos, o livro de Salmos, ele era conhecido como Terlim. Ele tem a ver com tanger. Tanger um instrumento de corda. Ele tem a ver, o livro de Salmos, ele tem a ver com louvor. Com louvor. É interessante quando nós paramos para pensar, porque o louvor muitas vezes é aquilo que vai e toca na nossa alma. Toca lá dentro da nossa alma. E um texto não está dentro do nosso livro. O livro que nós vamos ler hoje vai do capítulo 1 ao capítulo 41, ou do Salmo número 1 ao Salmo número 41, que é o Salmo de Davi. Esse é o Salmo que nós vamos hoje caminhar aqui. Mas é interessante que o capítulo, no livro 2 de Salmo, o Salmo 42, ele diz algo que realmente vai, assim, vai ao encontro daquilo que muitas pessoas têm dentro do seu coração. Muitas pessoas têm. Interessante que por 3 vezes ele repete esse versículo, 2 vezes no Salmo 42, uma vez no Salmo 41. Lá no finalzinho dele, o versículo 11, olha o que diz. Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Por que eu sinto essa perturbação? Por que eu sinto essa confusão? Por que eu me sinto tão abatido a ponto de os meus ossos ficarem enfraquecidos? Eu não sei se você já sentiu a sua alma abatida, mas eu acredito que sim. Porque a alma do ser humano é a fonte dos seus sentimentos, da sua personalidade. Nós acreditamos em o corpo como uma tricotomia, que ele é formado por alma, corpo e espírito. Alguns acreditam na dicotomia, que é alma, espírito e corpo. Mas nós acreditamos na tricotomia, essa é uma outra história. Qualquer dia a gente senta para bater um papo sobre a tricotomia. Mas dentro dessa ideia, então, nós teríamos a alma como sendo os sentimentos. É na alma que nós guardamos aqueles segredos que muitas vezes nem nós conhecemos, que está dentro de nós, mas que de alguma forma nós não conseguimos resolver e não conseguimos sair. Quantas pessoas estão sofrendo da alma hoje? Quantas doenças que nós vemos hoje nesse mundo são doenças pertinentes à alma? E é muito interessante como a alma ela tem poder de somatizar o corpo, aquilo que é material. A pessoa está mal por causa de uma desilusão e ela fica mal fisicamente. A pessoa está mal por causa de, sei lá, uma ofensa, alguém que não deu perdão ou que simplesmente não quer perdoar. E nós ficamos mal e ficamos mal fisicamente, isso nos abate. Por que está abatida a minha alma? Por que eu sinto esse incômodo dentro de mim? Interessante. Porque os Salmos, ele é um livro escrito para a sua alma. Os Salmos é Deus dizendo, eu conheço a sua alma. Eu conheço quando a sua alma está abatida. Eu conheço quando algo se perturba dentro de você. Eu conheço a sua alma. Todos os textos dos Salmos, eles são escritos em momentos dos mais diversos do ser humano. Alguns momentos de júbilo, outros momentos de tristeza. Alguns momentos de agonia e outros momentos de prazer. Alguns momentos de perseguição em que as pessoas não sabem o que fazer. E muitos dos momentos são momentos em que a alma está abatida. A alma está abatida. Interessante, queridos. Porque na música, muitas vezes, nós encontramos o caminho para a nossa alma. E os Salmos, que era um inário do segundo templo, o templo de Esdras, ele fala com a nossa alma. Por que está abatida a sua alma? Por que te perturbas? Por que está abatida? Bom, e aí Deus ele vai então nos mostrar algumas coisas.
O nosso desafio sempre é o desafio de mostrar a Bíblia de forma panorâmica. E dentro da Bíblia de forma panorâmica, então nós temos que tentar pegar a maior parte das passagens. E o que eu fiz aqui foi tentar separar em assuntos. E interessante porque esses assuntos nos mostram porque a nossa alma muitas vezes fica abatida. Um dos motivos pela nossa alma ficar abatida é o Salmo de número 38. Veja comigo. Salmo de número 38. Ele nos mostra um pouquinho do porquê a nossa alma fica abatida. Eu quero pedir a ajuda de vocês, então, para que alguém leia para mim. Fique de pé, assim como se você estivesse lá no segundo templo de Esdras. Aí você vai ficar de pé e vai ler para mim do versículo 1 ao versículo 5 do Salmo 38. Quem vai ficar de pé? Quem vai ser aí? Quem? Você, Roberto? Muito bem, pode ficar. Lá não podia, aqui pode, tá vendo? Que legal? Pode ler, do 1 ao 5. Ó Senhor Deus, não me corrijas quando estiveres irado, não me castigues no teu furor. As tuas flechas de dor me atingiram. Eu sinto o peso do castigo da tua mão. Por causa da tua ira estou muito doente. O meu corpo todo está enfermo por causa das minhas maldades. Estou me afogando nos meus pecados. Eles são uma carga pesada demais para mim. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Só daí, obrigado. Olha, queridos, isso é um salmo de penitência. Ele é um salmo que ele fala a respeito do pecado. O salmista aqui está dizendo: Deus, não me repreendas na sua ira, porque o que eu estou sentindo na minha alma é algo tão pesado, tão difícil, que os meus ossos, eles estão desfalecendo. Aliás, o meu corpo está padecendo. A minha alma, no meu fala purulenta, na versão aqui que a Roberta leu, como é que é a versão lá do final? O versículo 5. Lê para mim o 5. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. Por causa da minha falta de juízo, tenho feridas que cheiram mal e apodrecem. É tão forte que se você ouvisse algo assim, e você fosse visitar essa pessoa, talvez você ia dizer: acho que eu não vou visitar, acho que eu não tenho condições emocionais para visitar essa pessoa. E aí você imagina como essa pessoa pode ter passado, estar numa situação como essa. E o próprio texto, ele nos diz o pecado. Queridos, o pecado abate a nossa alma. O pecado abate a nossa alma. O pecado não está em volta hoje, ele não está sendo colocado como algo que se prega demais por aí. As pessoas talvez não gostem muito de ouvir a respeito do pecado, mas deixa eu te dizer, o pecado nos afasta de Deus. E nós, aqueles que já receberam a Cristo como seu Salvador, é como se Deus, ele fosse a sua fonte de energia. Quando você se afasta de Deus, você fica fraco, você fica abatido, você fica mal, você fica perturbado. E nós então, muitas vezes estamos em situações críticas, e nós olhamos para a nossa vida abatida, cansada, a nossa alma perturbada, e nós olhamos para dentro de nós, e nós falamos: mas por que tudo isso está acontecendo? Por que eu me sinto tão mal? Por que eu me sinto tão abatido? Por que eu me sinto tão perturbado? Por que eu me sinto dessa forma? E nesse momento, meus irmãos, nós deveríamos olhar para dentro de nós, porque algo está acontecendo. Nós precisamos olhar aquilo que nós temos feito, sondar os nossos caminhos, porque talvez os nossos caminhos estão sendo caminhos distantes do Senhor. Existe uma linha muito tênue que divide aquilo que é certo e aquilo que é errado. E muitas vezes nós gostamos de andar na aventura, nós gostamos de andar ali, no limiar, ao máximo que nós podemos andar perto da lama. O grande problema, queridos, é que facilmente os nossos pés vão resvalar, eles vão escorregar, e quando escorregar, um abismo chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo, que chama outro abismo, e aí nós vamos nos colocar no mais profundo lamaçal, aonde nós vamos olhar para nós mesmos e vamos dizer: por que está abatida a minha alma? Por que está abatida a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim?
Interessante que nós não somos escravos do pecado mais. Não somos mais escravos do pecado. Nós somos libertos do pecado. Não existe mais escravidão sobre nós, mas não há nada em nós que estamos em Cristo. Se você está em Cristo, não há nada em você que te obrigue a pecar. Nada. Absolutamente nada. Pecamos porque queremos. Esses dias eu aconselhava um jovem casal, e ele estava dizendo justamente isso. Ele falou: pastor, olha, eu escorreguei em adultério, mas foi uma coisa tão forte, foi mais forte do que eu. Quando eu vi, assim, me sufocava, pastor, eu falei: querido, desculpa, então você precisa aceitar Jesus como seu Salvador. Não, pastor, poxa, mas eu sou crente desde... Então, só que então a gente tem uma incoerência aqui, porque olha aqui o que diz a Bíblia: você não é mais escravo do pecado. Eu tenho uma triste e dura notícia para te falar. Sua alma está perturbada, mas ela está perturbada por aquilo que você quis fazer, não por aquilo que você foi levado a fazer, não, por aquilo que você quis fazer. E isso nos distancia de Deus. Olha o Salmo 39, olha o versículo 12. Ouve, Senhor, a minha oração. Também é um salmo de penitência esse. Escuta-me quando grito por socorro. Não te emudeças à vista das minhas lágrimas, porque sou forasteiro à tua presença, peregrino como todos os meus pais foram. Estamos distantes, nos colocamos distantes de Deus por causa do pecado. Mas eu tenho uma notícia para você: Deus não se distancia de você. Nós nos distanciamos do relacionamento com Ele, mas Deus não se distancia de você. O pecado faz com que a gente olhe para o céu e fale: Senhor, me ouça, porque olha, o Senhor não está me ouvindo, o Senhor está tão distante, o Senhor está tão longe. É isso que o salmista está dizendo, é isso que o salmista está pensando. E aí, Deus é tão maravilhoso que Ele não para nos salmos de penitência, porque Deus conhece a sua alma, e Ele sabe por que está abalada, ou porque, enfim, está abatida a sua alma, e Ele nos traz então salmos de perdão. Olha só, salmos de perdão. Vamos dar um pulinho lá no Salmo 32. Salmos de perdão. Como Deus é maravilhoso. Nos salmos de perdão, nós vemos aqui o perdão de Deus sendo colocado sobre as nossas vidas. Eu queria que alguém pudesse ler para mim os salmos de perdão. Alguém gostaria de fazer essa leitura? Em alto e bom som. Opa, tem dois. Vamos deixar o homem ou a mulher? Um de cada vez? Então vai o homem nesse, depois na próxima vai... já está colocado aqui na lista aqui. Pode ficar de pé. Isso. Como no templo. Pode ler para mim até onde eu disser para, que aí está jóia. Pode começar aí, versículo 1 do Salmo 32. Dê uma olhada. Se a sua alma está abatida, Deus conhece a sua alma. Veja o que Deus tem para falar para você a respeito do pecado. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Ok, obrigado, querido. Olha que salmo lindo, maravilhoso. Se tivéssemos toda a mesma tradução aqui, olha, eu ia pedir para a gente ler todos juntos esse salmo. Porque bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada. Numa hora nós vemos Davi cabisbaixo e olhando e dizendo: minhas feridas estão purulentas, apodrecendo por causa do pecado.
O Senhor está tão distante que eu me sinto como um forasteiro diante de Deus. Minha alma está abatida. E aí Deus olha para nós e diz: a sua alma está abatida, pois eu tenho remédio para a sua alma. E aí nós vemos o salmista que já tomou desse remédio, e ele está dizendo: mais que felizes são aqueles que são perdoados, mais que felizes são aqueles que Deus olha. Olha, enquanto eu tive a minha iniquidade guardada em meu coração, eu sofri, os meus ossos estavam cansados. Enfim, ele vai dando aquela lista difícil que ele teve antes, mas agora ele diz: alegres são aqueles que buscam o Senhor, alegres são aqueles que encontram o Senhor. O Senhor me guarda no meio da tribulação. Tribulação normalmente é um momento em que a nossa alma fica mal. Tribulação mexe conosco. E olha, eu tive um professor, ele deu aula para mim de análise de Romanos. Muito bom professor. Ele é norte-americano, Bruce Baker. E ele disse uma coisa uma vez que ficou gravada na minha memória. Ele disse o seguinte: tribulação é mais ou menos assim: ou você está no meio dela, ou você está saindo dela, ou você vai entrar em uma. Cuidado, tem sempre uma tribulação por perto. Porque no mundo tereis aflições. Foi isso que Jesus já tinha dito. E é verdade, as tribulações elas acontecem. E quando as tribulações elas acontecem, queridos, uma coisa que você não precisa, é ter uma alma abatida por causa do pecado. Olhe para a cruz, olhe para Jesus. É nele que está o perdão de todos os nossos pecados. Mude a atitude da sua vida, mude os seus dias, mude os seus passos. Porque em Cristo somos mais que felizes. Por que está abatida a sua alma? Por que te perturbas dentro de si? Por que a sua alma está abatida? E um dos salmos que nos mostram almas abatidas são os salmos de lamentações. Salmos em que nós encontramos lamento. E várias coisas podem causar os lamentos. Vamos dar uma olhada, Salmo 22. Nesse salmo nós vamos ler até o versículo 8. Então agora, por favor, fique de pé. E a senhora pode ler em alto e bom som. Deus, meu Deus, por que me desamparaste? Por que se acham longe de mim a salvação, as palavras do meu gemido? Deus meu, clamo de dia e não respondo, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e o livraste. A ti clamaram e se livraram, confiaram em ti e não foram confundidos. Mas eu sou velho e não homem, o próprio dos homens e desprezado do povo. Todos os que me veem zombam de mim, afrouxam os lábios e menciam a cabeça. Confio no Senhor, livra-o ele, salvo, pois nele tem prazer. Contudo, tu és quem me fez nascer, e me preservaste estando eu ainda em seio da minha mãe. Ok, tá joia até aí. Esse salmo, ele também traz lamentação, mas eu acho até que eu coloquei aqui, não era bem esse salmo que ali agora. Ô Vande, você pode ler mais um? Esse vai ser depois. Depois a gente vai ler ele de novo. Leia o Salmo 10, o versículo 1 ao versículo 4. Esse sim é a lamentação que eu queria. Por que, Senhor, te conservas longe e te escondes nas horas da tribulação? Com arrogância, os ímpios perseguem o pobre, sejam presos das damas que urdiram. Pois o perverso se gloria da cobiça de sua alma, o aparento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. O perverso na sua soberba não investiga que não há Deus, são todas as suas posições. Ok. Joia, até o 5, tá bom. Olha só, Senhor, porque o Senhor está longe, porque o Senhor se esconde no meio da tribulação. Olha a alma abatida, a alma está abatida, perturbada. E aí ele vai dizendo então o que está acontecendo. Ele vai dizer: os perversos, os ímpios perseguem o pobre. Olha, a alma dos brasileiros deveriam ser todas abatidas. Por causa da corrupção que nós encaramos por aí, todos deveriam ficar extremamente abatidos por causa disso. O perverso se gloria
e da cobiça da sua alma, quer dizer, uma alma que cobiça, uma alma que tem os desígnios ruins, isso nos deixa abatidos muitas vezes. O avarento maldiz o Senhor. Deus, eu estou aqui tentando fazer o que é certo, tentando ter fé, e o avarento está amaldiçoando o Senhor. Pior do que isso, eles dizem que não há Deus, são todas as suas cogitações. Pior do que isso, Deus, olha o versículo 5, agora a minha alma não está só abatida, mas a minha alma ficou perturbada. Olha só, são prósperos os seus caminhos em todos os tempos, muito acima e longe estão os teus juízos quanto aos seus adversários. Quando nós vemos muitas vezes os ímpios prosperando, pisando na cabeça das pessoas, atropelando as pessoas como um rolo compressor, muitas dessas vezes a nossa alma fica abatida, porque muitas vezes nós somos atropelados, por sermos cristãos, por mantermos o padrão de moral e de ética cristã, daquilo que Deus espera de nós, nós somos atropelados, e vem lá o rolo compressor dos ímpios, e passam sobre nós, e nós olhamos para o céu, e dizemos: Deus, mas por que isso acontece? Por que a minha alma está abatida? Sim, muitas vezes a nossa alma fica abatida, por causa dessas coisas. Depois você pode ler o 13 também, como nós lemos o 22, não vamos ler o 13, mas é uma outra passagem exatamente de lamentação. Deus conhece a sua alma, lembre-se disso. Ele escreveu o salmo para a sua alma, para que você entenda que da mesma forma que a sua alma fica abatida por causa do ímpio, por causa do perverso, e ela lamenta, são 22, em 41 salmos, que é o primeiro livro, 22 salmos são de lamentações. Não é incrível? Olha quanta alma batida que nós estamos vendo aqui na vida do salmista, né? Não que ele tem muitas almas, mas como ele está abatido várias vezes. Isso nos mostra que não é uma deficiência, não é um erro, não é uma fraqueza sua estar com a alma abatida, mas seria um erro continuar com ela abatida. Nós precisamos continuar caminhando. E aí Deus, Ele vai trabalhar na nossa alma no capítulo 35, Salmo de número 35, e Ele vai dizer algo para nós que deve acalentar a nossa alma, porque Deus conhece a sua alma. Por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Alguém, por favor? Não, isso aqui eu vou ler. O próximo eu passo. Olha só, Salmo 35, vamos ver aqui 3 versículos que diz o seguinte: contende, Senhor, com os que contendem comigo. Esse é um salmo imprecatório. Não é aquele salmo que você deixa aberto na estante, porque eles costumam ser salmos fortes, em que Deus guerreia, peleja a nossa luta. Olha só. Peleja contra os que contra mim pelejam. Embraça o escudo e o broquel, e ergue-te em meu auxílio. Empunha a lança e reprime o passo aos meus perseguidores. E olha só o que diz. Dize ao quê? A minha alma. Dize o quê? Eu sou a tua salvação. Eu sou a tua salvação. Por que te abates, ó minha alma? Precisamos nesses momentos entender que Deus é aquele que vai pelejar a nossa peleja. Deus é que vai guerrear a nossa guerra. Deus é que vai lutar por nós. E Ele olha para a nossa alma e Ele diz para a nossa alma: eu sou a tua salvação. Por que está abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Olha para o seu Salvador. Olha para aquele que te salva, porque Deus é a sua salvação. E não só isso, Se nós continuarmos, nós vamos ver que Ele não só luta a nossa alma, mas aí nós vemos os salmos de vitória. Ele também vence a nossa batalha. Salmo 18. Vamos ler 3 versículos, do 1
ao 3. Quem gostaria de ler essa passagem? Salmo 18, do 1 ao 3. Fique de pé, por favor, e pode ler. Eu te amarei, ó Senhor, fortaleza minha. O Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte, e o meu libertador. O meu Deus, a minha fortaleza em que confio. O meu escudo, a força da minha salvação, e o meu alto refúgio. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus inimigos. Agora lê o 29, pode ler do 29 ao 37. O mesmo salmo, é o mesmo 18, do versículo 29 ao versículo 37. Preste atenção, olha com Deus como deve ser a nossa vida. Olha só. Do 29 ao 37. Porque contigo entrarei pelo meio de uma tropa. Com meu Deus saltarei uma muralha. O caminho de Deus é perfeito. A palavra do Senhor é provada. É um escudo para todos os que neles confiam. Porque quem é Deus senão o Senhor? E quem é o rochedo senão o nosso Deus? Deus é o que me cinge de força e aperfeiçoa o meu caminho. Faz os meus pés como das serpes e põe-me nas minhas alturas. Ensina as minhas mãos para a guerra, de sorte que os meus braços quebraram um arco de cobre. Também me destes o escudo da tua salvação, a tua mão direita me susteve, e a tua mansidão me engrandeceu. Alargaste os meus passos debaixo de mim, de maneira que os meus arpelhos não vacilaram. Persegui os meus inimigos e os alcancei. Não voltei senão depois de os ter consumido. Obrigado. Olha que salmo de vitória. Porque está abatido a minha alma. Olha só. Deus, Ele não só luta a nossa guerra, queridos, acredite, Ele também tem a vitória. Persegui os inimigos e os alcancei. A música diz, o consumi, os atravessei, sobre os pés do Senhor caíram, não mais se levantaram. Porque quem é Deus, senão o Senhor? Quem é rochedo, senão o nosso Deus? Não é isso que diz aquela canção? Nós precisamos entender os salmos, nós precisamos entender o que cantamos, nós precisamos entender aquilo que Deus está falando em nosso coração. Também me deste o escudo da salvação, da tua salvação. Queridos, e quando nós nos sentimos quase que fracos e vencidos no meio desse mundo tão difícil, nós devemos nos lembrar, Senhor, me dá aqui o seu escudo, o escudo da salvação, porque nada vai me tocar, porque em Ti eu tenho a vitória. Você lembra lá o que foi que Jesus disse? Jesus disse isso, no mundo tereis aflições, mas Ele diz mais, tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. Não é aquilo que todos nós buscamos, paz? No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Nosso maior inimigo, o mundo, Satanás, foi vencido pelo nosso Deus e foi colocado embaixo dos seus pés. Quando nós estamos em Cristo, nós fomos colocados acima de todo principado e potestade em Cristo Jesus. Isso quer dizer que o inimigo das nossas almas também está debaixo dos nossos pés. Porque está abatido a minha alma? Porque te perturbas dentro de mim? Precisamos olhar para o Deus da nossa salvação. Nele vamos encontrar socorro. Dentro de todos os livros, nós encontramos sabedoria. Salmos de sabedoria. Esses salmos de sabedoria, querido, eles nos ajudam a nos manter nos caminhos do Senhor. Porque é muito fácil quando nós ficamos andando e nós não criamos raízes ao lado do rio de água viva, que é o nosso Deus. É fácil a sua alma se abater. Então, é como se Deus estivesse dizendo, olha, primeiro, está abatida por quê? Talvez por causa do pecado. Existe o perdão.
Está abatido por quê? Por causa dos ímpios, dos malfeitores, por causa daqueles que te assolam, ou porque você olha para uma situação das mais diversas que possam parecer, e isso em Deus tem perdão, Ele vai lutar, Ele vai vencer. E algumas vezes, queridos, nós ficamos abatidos realmente por isso. Eu me lembro, eu estava conversando com o Matias aí no núcleo sobre venda de apartamento, e ele estava me dizendo a bênção foi quando ele vendeu o dele lá. Interessante que em janeiro, quando nós pensamos em vender o nosso apartamento lá em Mogi, um rapaz colocou o apartamento dele para vender pelo valor X. Eu falei, pô, legal. E ele vendeu o apartamento dele em cerca de 10 dias. Interessante, porque esse cara, algumas vezes, ele xingava os outros por causa, ali no estacionamento, ele parava o carro dele pegando 2 vagas, ele brigava com o cara da portaria, e vira e mexe, via alguma coisa, era corintiano ainda. Tinha que ser. É sério, eu não podia deixar passar. Desculpa aí, gente. Olha, gente, o cara não era fácil, não. Não era fácil, não. Eu amava ele em Cristo Jesus, tinha muito pouco contato, mas sei que não era fácil. Vendeu em menos de 10 dias, eu acho. Falei para ele, LK, vamos colocar no mesmo preço. Esse cara vendeu, o nosso apartamento está bonito, vamos vender isso aí rapidinho. Esse cara vendeu, o cara que parava 2 vagas, xingava o cara lá, o porteiro, algumas vezes. Corintiano. Vá com Deus. Gente, meu apartamento está para vender até hoje. Mas por que, Senhor? Aí eu olho para Deus. O Deus da minha salvação, Ele acalma a minha alma. Por que está batida a sua alma? E aí nós temos que ter sabedoria, queridos. Porque a única forma de podermos não apenas continuar com a nossa alma ok, em pé, não estarmos perturbados, é buscarmos a sabedoria de Deus, até para saber como lidar, para que outros tenham a sua alma da mesma forma resgatadas, assim como a nossa. E o clássico do Salmo de Sabedoria, o clássico, pelo menos desse livro, é o Salmo número 1. É o clássico. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Por que não anda no conselho dos ímpios? Porque é mais feliz aquele que não anda no conselho dos ímpios, porque o conselho dos ímpios nos leva a alma para o abatimento. Não se detém no caminho dos pecadores. Por que não? Simples, queridos. Porque quando nos detemos nos caminhos dos pecadores, nossa alma vai se encontrar perturbada. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não podemos fazer isso porque o pecado gera a perturbação da nossa alma. Deixa eu dar uma deixa aqui. Que horas são? 11h21. Para a gente terminar, já está no finzinho. Mas muitas vezes nós estamos nos detendo nos caminhos dos pecadores. Já falei isso aqui e vou repetir. Quando nós ligamos a TV da nossa casa. Porque toda vez que você liga a TV, está passando algo que você não concorda, não concordaria, e você senta e assiste, você está se detendo no caminho dos pecadores. Aliás, você está concordando com tudo aquilo. Então está passando a maior baixaria lá. Não, mas eu só estou assistindo para dar risada. Não, desculpa. Você está se detendo no caminho dos pecadores. Você está se assentando na roda virtual dos escarnecedores. E depois a sua alma vai ficar perturbada, e você vai falar, mas por que, Deus, a minha alma está perturbada? Sabedoria, queridos. Busque sabedoria. Se alguém entrasse dentro da sua casa, batesse na porta, você olhasse no portão e falasse, eu conheço esse povo, eu não conheço assim de conversar, mas eu conheço esse povo, conheço, pode entrar. Eles entrassem dentro da sua sala, seus filhos estão ali sentados, e eles começassem a falar de adultério, e adulterar ali, e ter cenas sensuais, a mulher tirando a roupa ali na sua sala, na frente de você e sua família, o que você faria? Levantaria, tiraria eles para fora, chutando eles para fora? Pois é, quando nós ligamos a televisão e as novelas e tantas outras coisas fazem isso, e nós deixamos, é a mesma coisa, só que é virtual. Então, cuidado. Sabedoria. Antes disso, sabedoria é: o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a correntes de água, que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem sucedido. Olha que bênção. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa.
Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, pois Deus conhece o caminho dos justos, mas o caminho do ímpio perecerá. A ideia de folhagem, uma flor que não murcha, uma árvore que não murcha, é uma alma que já não se abate facilmente. Por que está abatida a sua alma? Porque te perturbas dentro de si. Deus tem a resposta para você. O último salmo que eu quero ler com vocês, na verdade não é o último, mas é o último que nós vamos ter tempo hoje, é o salmo messiânico. Porque nós encontramos Jesus nos salmos. Nós temos ainda salmos de louvor, nós não vamos ler. Depois, se quiser marcar aí um salmo de louvor que eu tinha separado, é o Salmo 19. Temos salmos de confiança. O salmo de confiança é muito, muito bom, que é o Salmo 23, é um deles. Também é muito interessante. Mas nós vamos encerrar hoje com o salmo messiânico, porque em todas essas coisas que nós dissemos, o segredo para a sua alma, querido, é Jesus Cristo. Esse é o segredo da sua alma. Porque se você não tem Cristo, não tem como a sua alma não estar abatida. Porque algo falta à sua alma. Então não tem o que fazer, não tem o que fazer. Você vai andar com a sua alma abatida e perturbada. Mas quando você coloca Cristo na sua vida, as coisas começam a entrar. E aí qual é o nosso papel? Nosso papel é sairmos do trono da nossa vida e falarmos: Jesus, o Senhor pode sentar no trono. Porque quando Deus senta no trono da nossa vida, agora sim, Ele vai trabalhar e vai ajustar a nossa alma. E esse é um salmo que traz Jesus no livro de Salmos. São vários salmos messiânicos, mas eu separei esse aqui dentro dessa primeira parte do livro 1 de Salmo de Davi. Salmo 24. O texto diz assim: Ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é ímpio de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção, e a justiça de Deus, do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é o Rei? O Rei da Glória, o Senhor dos exércitos, forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Por que está abatida, ó minha alma? Ele é o Rei da Glória. Levante a sua cabeça para o céu, no momento de angústia, de abatimento, e olhe para o Rei da Glória. Senhor poderoso nas batalhas, o nosso Deus Jesus Cristo, Ele é o Rei da Glória, e é dele que vem o nosso socorro e confiança. E aí, eu vou ler, vai, 23. E aí nós podemos dizer, tranquilamente, descansadamente: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera, o quê? A minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre.
Porque está abatido a minha alma. Por que te perturbas dentro de mim? Olhe para o Rei da Glória. Confia nele. Nós poderemos passar pelo vale da sombra e da morte. E teremos a nossa alma refrigerada, transbordando. É assim que Deus te quer. Não deixe sua alma batida. Olhe para o céu. Olhe para Jesus. Porque é dela que vem o socorro. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos, te bendizemos. O Senhor é tão bom. Tem cuidado de nós, Deus, de uma forma tão maravilhosa. Obrigado, Senhor. Te pedimos em nome santo de Jesus que a sua mão esteja sobre nós. Ajuda-nos, Deus, a confiadamente entrarmos na sua presença. E ali, Senhor, encontrarmos descanso para as nossas almas, Pai, que muitas vezes estão tão abatidas. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos. Porque algumas vezes não sabemos como sair dessa situação de abatimento. Não sabemos como sair dessa situação de termos esse sentimento tão ruim que muitas vezes nos abate o corpo físico, Pai. Olha para esses irmãos que estão aqui, olha para esses filhos que estão aqui. Deus, os salmos possam, Senhor, ser um bálsamo para essas vidas. E possa transbordar, Senhor, em nome de Jesus, em cada uma dessas vidas. E que eles possam olhar para o Deus da salvação, nosso Senhor Jesus Cristo, que vence as nossas batalhas, e descansarmos em Ti. Em nome santo de Jesus, Pai, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. Amém? Vamos ficar de pé? Estamos chegando ao fim. Lembre-se, muitas coisas tentarão abater a sua alma, mas em Cristo você pode permanecer firme. Que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações, o encorajamento do Espírito Santo seja sobre a sua vida hoje, mas não apenas hoje, mas para todos sempre. Deus abençoe cada um de vocês. Um bom domingo em nome de Jesus.